Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Família Mais. O nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, curte, compartilha e seja muito abençoado. E também, se quer saber mais um pouquinho do nosso ministério, vai lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Esqueci. Como enfrentar o Alzheimer em família? Hoje o programa Família Mais vai falar sobre um tema importantíssimo que muitas famílias têm vivido. Você tem percebido que seus pais têm esquecido algumas coisas? Onde colocaram as chaves, a carteira ou algo que vocês conversaram recentemente e eles não se lembram? Você está preparado para encarar essa realidade? E você? Se sente jovem demais para se preocupar com essas coisas? Então hoje a gente trouxe um time de peso para estar falando sobre esse assunto tão necessário e relevante. Então vem comigo que eu vou apresentar quem está aqui no sofá do Família Mais. Muito prazer tê-los aqui. Hoje a gente está com um time muito bom. Dr. Rubens Júnior, médico, geriatra. Muito obrigada pela sua presença no Família Mais. Obrigado a vocês pelo convite. Doutora Sabrina Farnese, querida, que líder, né, da gente do Ministério da Saúde da Igreja Batista Atitude. Obrigada também, médica, né, também gestora hospitalar, não é isso? Obrigada, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. E também, para estar aqui no sofá do Família Mais, a psicóloga Vânia Silvante. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Esse assunto tem estado aí nas famílias, né? Muito. Então vamos lá, vamos perguntar para a Sabrina. Como identificar os sinais e sintomas do Alzheimer, doutora? Então, o Alzheimer, ele está relacionado mais simplesmente, para que todo mundo possa entender, com aqueles lapsos de memória. Então, os pacientes normalmente idosos que começam a ter esquecimentos, começam a esquecer coisas que eles já sabiam, a desaprender algumas funções, algumas coisas que eles sabiam fazer. É muito comum a gente ver acontecer, é aquele idoso que se perde. Sim. Às vezes, aqui na igreja mesmo, a gente vê de vez em quando essas coisas acontecerem. Um dia mesmo eu estava aqui no estacionamento e uma idosa não sabia onde estava. Não reconhecia mais o lugar onde ela estava e ela pediu ajuda para pegar um Uber, mas ela não sabia onde ela morava. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Esse idoso que começa a não saber onde está, às vezes repete uma mesma história várias vezes, e você fala, não, vovô, já falou isso, e ele continua repetindo aquela mesma história. Às vezes esquece o nome dos objetos. Então, tudo relacionado ao esquecimento na população mais idosa. Entendi, já é um sinal de que Sim. talvez já esteja ali com Alzheimer, é isso? Sim. E aí tem que ficar atento. Tem que ficar atento, a família tem que ficar prestando atenção. Porque, poxa, mamãe fazia isso bem, como é que agora ela não está fazendo mais? Então, a filha tem que estar alerta, tem alguma coisa, vou levar no médico para ver se já não é o início, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, assim, eu acho que a família tem que ficar atenta, principalmente pelo perigo. Muitas vezes um idoso aí perdido, não é? E não sabe como chegar em casa, fica do lado de fora, não tem aonde... Muitas pessoas, às vezes, que não ajudam, né? A gente se depara com isso no dia a dia. Então, a família tem que cuidar da sua família. Eu penso assim. Verdade. E, doutora, qual a diferença entre demência e Alzheimer? Então, demência são os sintomas, é um conjunto de sintomas, não é uma doença. Então, quando uma pessoa tem esse conjunto de sintomas que é relacionado aí com esquecimento, com a perda cognitiva, o que é uma perda cognitiva? É quando a pessoa começa a perder algumas funções, quando ela não consegue entender bem algumas coisas. Então, são sintomas de demência. Várias doenças causam demência e o Alzheimer é uma delas. Então, o Alzheimer é a doença e a demência são os sintomas, né, que tem nessa questão da cognição do ser humano. Doutora, quais são as fases do Alzheimer? Então, o Alzheimer ele pode ser leve, moderado e grave. Então, a primeira fase é quando o Alzheimer é leve.
Como isso acontece? Quando aqueles lapsos de memória, começa a ter alguns esquecimentos, coisas do dia a dia, que a família já fica assim, prestando atenção, mas nada que comprometa o idoso. O idoso consegue sair sozinho, fazer suas atividades, tudo direitinho. Agora, a moderada já é diferente. Por quê? Aquele idoso já tem comprometimento daquilo que ele fazia. Então, ele perde algumas habilidades, ele já não consegue algumas coisas sozinho, ele já não consegue, precisa de alguém que o ajude. Então, seria a moderada. E a grave é aquele idoso já acamado, né, já mais rígido, já precisa de auxílio até para fazer suas atividades normalmente, como ir ao banheiro. Então, é a fase mais, assim, mais grave, essa última fase. Que é a fase mais avançada. Que é uma evolução. Essas fases são em evolução da doença. Vive-se com Alzheimer por muito tempo? Se for diagnosticado, doutor? Sim. Na verdade, a prevalência do Alzheimer na sociedade é elevadíssima. Sim. A tendência é que seja uma doença cada vez mais comum. E sim, tem pacientes que vivem 20, 30 anos com a doença de Alzheimer, mas isso varia muito o nível de demência. Eu acho que nesse começo vale a pena logo a gente falar assim, uma coisa que é muito básica no cuidado com o idoso, que é a atenção para 5 grandes M's que a gente fala na geriatria. Um deles é a mobilidade, todo idoso perde mobilidade. Bom, o que define um idoso, vamos dizer, é a diminuição da capacidade de enxergar, de ouvir, de paladar, o estômago não aceita mais a mesma coisa, o joelho não responde como antes, o intestino não obedece na hora que ele quer. Já perdeu-se pais, muitas vezes irmãos, às vezes algum filho. Então, dentro desses 5 M's tem muita medicação, multicomplexidade, uma mente que começa a deteriorar e a atenção principal de o que realmente é importante para aquele idoso. É uma das coisas que a gente fala muito na geriatria. O que realmente é importante para aquele idoso? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma sociedade vivendo cada vez mais. A nossa expectativa de vida passou de 60 para 70 a 90, e na geriatria a gente já fala que a geração que vai viver até 120 ou 130 anos já nasceu. Sério? Então é impressionante, Isso né? é bom. Mas é bom, mas por outro Se tiver lado... saúde, né, doutor? Então, mas aí que tá, o conceito de saúde é interessantíssimo, porque ele é um tripé. Tá. É bem-estar físico, psíquico, social. É verdade. Então, a saúde física... Essa obstinação pela saúde física é algo que movimenta muito a medicina, movimenta as pessoas, mas ninguém tem. Ninguém vai ter física perfeita. Com essa idade toda, não. Não. E mesmo jovem, venhamos e convenhamos, quando você senta com o paciente e começa a conversar, todo mundo tem algum problema. Todo mundo tem um pedacinho de doença. Todo mundo tem algum problema deteriorando no corpo. Todo mundo tem, é normal. De perto ninguém é normal, é isso? Fisicamente, principalmente. Mas o psique é outra coisa. Então, o idoso feliz é um idoso que tem bons relacionamentos familiares, é um idoso que lida com o próprio problema com bom humor, sabendo que ele não é eterno, que lida bem com a ideia de fim. E aí, para a gente que é crente, é um prato cheio, porque a pessoa está fragilizada e uma das coisas que Jesus nos ensinou é pegar um momento de fragilidade daquele que precisa ouvir e apontar para ele a vida eterna. Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o paciente, lembrando para ele que a vida dele é eterna. Que aqui vai passar, mas que tem um lugar que nos espera, né? Que bom. Vamos falar com a Vanessa? Vamos lá falar um pouquinho aí dessa parte, já que o doutor introduziu a importância, né, da saúde emocional também, que deve afetar muito, né? Sim, com certeza. Como o doutor falou, se o idoso ele já tem ali bons relacionamentos, tem uma vida social ativa, ele se mantém ativo fisicamente, emocionalmente, está sempre estudando, sempre buscando coisas novas, isso já vai ajudar em muito caso, né, ele venha a desenvolver o Alzheimer, já vai ajudar bastante. E quais são os problemas na cognição, Vanessa? A cognição, a doutora Sabrina já falou um pouco, né, abrange... a primeira coisa é a memória de curto prazo. Então, aquelas informações mais recentes são as primeiras a ficarem prejudicadas, né? A velocidade de processamento, a maneira como o idoso entende a informação. Então, é importante que a gente fale mais devagar, explique bem. Isso já é esperado
com o envelhecimento. E no Alzheimer fica mais grave ainda. Mais Essa difícil, perda, o entendimento, né, na velocidade, que a gente que é jovem, assim, os mais jovens querem falar tudo muito rápido, né, dar aquelas informações mais rápidas, e o idoso precisa de um pouco mais de paciência. Entendi. E a questão do comportamento, né? A doutora falou sobre algumas, né, como é que eles ficam um pouco limitados, mas quais são os problemas efetivos ali no comportamento? Algo que eu acho que assusta muito as famílias é a questão que pode acontecer de uma desinibição, do idoso ficar mais desinibido, né, no Alzheimer. Eles ficam mais alegrinhos? Ficam mais isso? soltos. Mais soltos? É complexo. Fala, doutor, um pouco sobre isso, que eu fiquei curiosa. O que acontece? O nosso cérebro é uma máquina perfeita, né? São compartimentos diferentes que cada um exerce uma função. Então, o lobo frontal fica bem acima dos nossos olhos, ele é o responsável pela memória recente, pela atenção, e é nele que mora o nosso senso crítico e o nosso senso moral. O código de ética que cada um de nós desenvolve mora no lobo frontal, e é a primeira parte que envelhece. Então é muito comum o idoso demenciado, vamos falar de modo geral assim, que sofreu um AVC, que tem doença de Alzheimer ou que está com Parkinson avançado, ter liberação frontal. O lobo frontal fica enfraquecido. Pessoas usuárias de drogas também sofrem disso. É muito triste, porque a pessoa ela perde o senso de ridículo e às vezes perde a noção de certo e errado que ela sempre teve. É comum. Papai nunca foi disso, doutor. Papai agora quer namorar. Olha. Papai agora está gastando dinheiro com então, loteria. Esse é um sinal que o doutor está trazendo aqui para gente, né? Caso você ache que alguém perto, algum familiar esteja tendo esse comportamento. Isso. E é muito relevante, é uma das partes tristes da doença. Quando o paciente não tem essa liberação frontal e ele segue em frente, vai perdendo a memória, depois pode evoluir para o lobo temporal, que é acima da orelha, que é ligado ao tempo. Por isso recebe esse nome. Que é a memória antiga. O olfato também mora nesse local. Por isso que às vezes a gente sente um perfume e lembra logo de alguma coisa que aconteceu na época que a gente usava aquele perfume. Ou alguém que a gente gosta muito usava aquele perfume, porque é a mesma região do cérebro. Então, aliás, já pegando o gancho aqui, quando a gente estimula o paciente a aprender coisas novas, a ter mais atenção, ele está ativando o lobo frontal. E à medida que ele ativa o lobo frontal, vou te dar um exemplo. Vamos aprender aqui o nome dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nossa, João era o nome do meu avô. Aí lembra do avô que está no lobo temporal. Então, a conexão entre esses lobos, dos dois lados, é importante para a revitalização neurológica, para o paciente evitar o Alzheimer. Uma das poucas coisas que o paciente pode fazer é isso. Por exemplo, é muito comum aconselharem, faz palavra cruzada. E me perguntar, isso é verdade? Funciona? Funciona, mas uma coisa que funciona mesmo na palavra cruzada é se o paciente for lá no fundo pegar a cola. Por exemplo, ele não lembra o nome eu faço isso às vezes. Então, mas não é seu caso. Mas olha só que interessante. Às vezes a gente lê lá a pergunta, quem é o ator que fez tal filme? Não sei. Aí você vai lá e lê. Quem fez foi o Leonardo DiCaprio. Leonardo, o nome do meu sobrinho. Então, isso é que faz o cérebro funcionar. Não é essa conexão. Essa conexão. Então, você ir atrás, voltar e lembrar, mais tarde lembrar de novo, o que ficou na memória, ou amanhã falar, caramba, ainda não descobri qual era o nome, vou lá olhar na cola. Eu falo para o paciente, vai e olha na cola, que é importante. Isso ativa. E como o lobo frontal também é responsável pela habilidade fina, o paciente desenvolver a habilidade fina ou manter a habilidade fina ajuda muito. Pintar, escrever, crochê. Atividades manuais, seria isso? Manuais mesmo. Então, por exemplo, pode combinar as duas coisas que eu falo. Qual é o nome dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios? Anota, escreve no papel. Escreve você mesmo a árvore genealógica. Tem um exame que a gente faz na geriatria, que é o mini exame do estado mental, que a gente pede, uma das partes do exame é pedir para o paciente desenhar. A gente pede para o paciente fazer um desenho, um tipo específico de desenho. Tem gente que tem habilidade motora diferente, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo se daqui 3 anos piorou muito, porque tem a ver com a saúde. Se evoluiu, é isso? Se evoluiu, exatamente. Entendi. Se o traçado que era redondo agora não é. Olha, a gente já está aqui, a equipe está vendo, né? Já está aqui, e agora? Será que eu estou assim? Será que...
É hora de trazer mudanças aí, né, para o dia a dia. Entendido, doutor. Vamos continuar aqui com a nossa psicóloga, que eu quero saber mais coisas. Vanessa, vamos lá. O que eu tenho mais para te perguntar? Problemas no humor. Fica mal-humorado, é isso? Ou não? O que seria? Pode ter alterações do humor, né? Uma instabilidade emocional. No início, eles sofrem também com a depressão por perceber, né? No início, o idoso percebe que está esquecendo. Ele tem noção de que ele... No início, sim. Nessa ele fase tá adoecendo, inicial, né? ele tem Ele tá essa percepção. Essa é uma coisa Sim. interessante. Uma coisa muito interessante que tem em relação à percepção ou não da perda da memória recente é o seguinte: geralmente, o idoso que percebe que está perdendo a memória recente não tem tanto a ver com demência senil e doença de Alzheimer. O idoso que está perdendo a memória recente de verdade, ele não percebe. Geralmente, não é regra de 100%, mas assim, quando a pessoa percebe mesmo, me ajuda, eu não estou lembrando muito bem. É porque tem a ver com estresse, com ansiedade. Mais emocional. Mais emocional. Agora, sim, você perguntou, a gente estava falando sobre a mudança de humor. Sim. Tem tanta fase maníaca de correr daquilo, não, eu sou garotão, eu comprei uma moto, eu ando de skate, e tem o outro lado, que é o quadro depressivo. Na geriatria, a gente entende que não é se o idoso está depressivo, mas que tanto está. Porque a perda de autonomia sempre gera depressão. É uma coisa que eu sempre falo para o paciente, a história lá da Branca de Neve, da bruxa má, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Espelho não fala. O que fala é a nossa consciência quando a gente olha para o espelho. Então você olha para o espelho e fala, não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a mim. Até que um dia você olha e fala, eu já não sou mais o mesmo. E de repente eu vejo alguém que agora carregada no colágeno. Poxa, aí vem a invejazinha, aí vem uma mistura de sentimentos. Entendi. Então o idoso precisa ser observado, que a doutora Sabrina falou, pela família, pelas pessoas que o amam. Amar de verdade, gente, amar de verdade não é fácil, não. O que seria amar de verdade? Amar de verdade é você olhar a pessoa por inteiro. Você não olhar ela pelo jeito que você gostaria que ela fosse. É muito comum o filho ou o neto que cuida, que é o responsável por um idoso, querer guardar ele numa gaveta para que ele viva para sempre. E isso não é viver. Viver é arriscado. É verdade. Viver é arriscado. Mas, doutor Rubens, às vezes o paciente me fala, a família, meu pai pode continuar indo para o shopping? Eu falei, bom, se ele não for, ele vai viver sem ir no shopping. Ir no shopping é arriscado. Viver é arriscado. Então é melhor ele ir, vai com ajuda, vai com apoio. Alguém leva, mas leva. Não excluir, não tirar, né? Não tirar. Do meio, né? Deixa eu falar um pouquinho. Uma questão sobre não excluir o idoso. A gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? Que as pessoas, o idoso, existe o jovem, o adulto, né, e o idoso. E o idoso dentro de uma casa, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nele. Ele fica lá no cantinho dele, daquele jeito, e ninguém presta atenção que o vovô, que a vovó, ou que o pai e a mãe estão tristes, estão iniciando um quadro depressivo, e não fazem, e fica ali. Então, assim, contando um pouquinho da minha história aqui, para a gente poder descontrair, e eu lembro o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, um tempo atrás, ela estava meio tristinha. Eu olhava assim para ela, falei, puxa, minha mãe está meio para baixo. E a minha mãe é uma grande mulher de Deus, uma mulher assim, um espelho para mim. Só que ela estava meio caidinha. Eu falei, mãe, filha, é muita coisa, muitos problemas. Eu falei, fazer uma coisa, nós vamos fazer uma viagem. Fui lá, comprei a viagem, nós vamos viajar, vamos passar uma semana. Aí quando eu viajei, botei as fotos, você está onde? Eu falei, estou com a minha mãe viajando. Com a sua mãe? Só você? Só eu e minha mãe. Peguei a minha mãe, fomos para fora do país, ficamos uma semana passeando, eu com ela o tempo inteiro. Então, o idoso tem que fazer parte da nossa vida. Entendi. A gente tem que prestar atenção nele. E muitas vezes a gente presta atenção nos nossos problemas, nas nossas coisas, mas o pai, a mãe, às vezes a gente não olha. E a família é muito importante. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, se você vê que está mais caidinho, está para o cantinho, ele tem que fazer parte da vida, da família. Ele tem que fazer parte. Ele não pode ficar isolado. Então, um dos fatores de risco é isso, esse isolamento do idoso. Então, o idoso tem que estar com sua família, que é isso que ele vai amar, é isso que ele quer. É a família que ele acompanhou durante toda a vida.
Fazer parte do funcionamento da casa e da família, né? Eu acho que isso é o grande diferencial, né? E uma coisa que faz muita diferença, assim, nós no Ocidente, a gente não tem na nossa cultura o hábito de valorizar o ancião, o idoso. No Extremo Oriente, no Japão, na China, na Coreia do Sul, eles são o oposto. Eles valorizam muito o idoso. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com a família sem o paciente por perto, eu sempre falo, brinda ele, brindade, comemore ele. Ah, E diga a celebrando ele ali. conselhos. Olha que Mesmo que você legal. não siga. Papai, eu vou comprar um carro. O senhor acha que eu compro esse ou aquele? Nossa, que genial isso. Ah, olha só, vou te dar uma aula, vem cá, você não sabe nada de carro. É assim, mas isso é fazer parte, isso é estar vivo. Olha, pai, eu vou te levar comigo para ver o apartamento que eu estou pensando em comprar, porque sem a sua bênção não vai ter negócio. Olha. Ah, é isso. Dicas é isso. práticas e que É isso, é amar fazem de verdade. diferença, né? Simples, não é? É. Pedir opinião, pai, eu não sei se eu Verdade. compro essa marca de sabão em pó ou essa, mãe. A senhora que cuidou tão bem da gente, qual que eu compro? Isso aí é a melhor coisa que pode ter para o idoso para combater essa depressão, porque o senso de inutilidade, de a minha vida está passando. Uma vez eu vi uma pergunta, alguém perguntou para o Zagallo como é que era a sua época. Ele falou, garota, minha época agora, eu estou vivo, presta atenção. Olha, é isso. É sobre isso, né? É sobre isso. A gente vai para aquele momento do intervalo, do break, rapidinho, mas fica aí que a gente já volta. Estamos de volta falando sobre como enfrentar o Alzheimer em família. Doutora Sabrina, é genético? Como é que funciona aí? Como é que é feito o diagnóstico do Alzheimer? A gente quer saber. Então, o diagnóstico do Alzheimer é clínico. Então, há uma série de sinais e sintomas, né, que vão sendo observados no idoso, com algumas escalas, tudo bonitinho que o médico vai seguir para dar esse diagnóstico. E vão ser solicitados também alguns exames de imagem para descartar outras causas de demência. Então, precisa dos exames não para o diagnóstico, mas sim para descartar outras patologias, doenças que podem dar demência também. A parte genética pode ser investigada, mas não quer dizer que por você ter um gene associado ao Alzheimer, você vai desenvolver o Alzheimer. Mas você tem até 4 vezes mais chances de desenvolver. Então, a parte genética, ela é importante. Os fatores de risco, eles são associados, primeiro de tudo, o principal é o envelhecimento. Então, assim, uma pessoa mais jovem não vai ter Alzheimer. Então, o envelhecimento é o principal fator de risco. Então, tem também a baixa escolaridade. Então, são aqueles pacientes que estudaram menos. Então, por isso que é tão importante que o idoso esteja sempre aí aprendendo coisas novas e sempre estudando. Estudar é muito importante, ler a Bíblia. Então, isso é importante e tira um desses fatores de risco. O diabetes, a hipertensão, né, as doenças de base, a depressão, o isolamento social, como eu disse antes aí com vocês, não deixar o idoso lá no cantinho, traz ele para perto, fica com ele, que ele é muito importante. Então, está sempre aí vendo, de repente, se ele não está com uma deficiência auditiva, que também é um fator de risco. Os idosos, eles têm aquela questão de perder um pouco da audição, né, que chama presbiacusia, assim se chama, e às vezes eles ficam mais isolados porque não estão escutando muito bem. Então, eles têm que fazer uma audiometria, ver se estão com perda auditiva, porque isso também é um fator de isolamento. Os idosos ficam mais isolados quando não estão escutando. A perda auditiva
Acelera muito, né, a perda de cognição. Então, a perda auditiva, como o Rubens falou, acelera aí a perda da cognição. Então, é importante avaliar, sim, a parte auditiva do idoso sempre. Tá, entendi. Doutor Rubens, vamos lá. Existe alguma vitamina? Existe algo para evitar o Alzheimer? Então, existe jeito de ser feliz todo dia. Existe. Existe jeito de viver bem todo dia. Esse Todo mundo médico sabe. eleva, né? Ah, gente. Médico geriatra assim é muito bom. A gente tem que viver bem todo dia, fazer uma alimentação saudável, caminhar, correr, nadar. Ser feliz, né? Ser Viver, feliz, como estar você próximo falou, à né? natureza, mas, sabe, vitamina complexo B, vitamina K ajuda muito. Tem muito em folhas, gema de ovo tem muito, peixe tem muito, óleos vegetais, azeite, mas não é só isso, né? Como a doutora Sabrina falou, a predisposição genética ainda é o maior fator de risco. A gente não tem que se ater à carga genética como uma sentença. Uhum. Não, a gente tem que viver a vida todos os dias. Eu costumo dizer que o nosso corpo não sabe a idade que tem, a gente que vai contando para ele. Então, assim, a atenção que a gente tem em determinada situação, a gente escolhe que nível que a gente vai ter. É normal, né? A gente anda com a criança do lado e a criança fala, olha, pai, eu vi um moço de camisa vermelha e do lado dele tinha outro de camisa vermelha e atrás deles tinha um outro de camisa azul, parece a bandeira dos Estados Unidos. Olha, um chamava John, o outro chamava... Então, tá atento a tudo. Você fala, meu Deus, mas não cansa. Né? E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai escolhendo aquilo que vai prestar atenção. Então, o processo de amadurecimento faz a gente dar atenção para aquilo que realmente importa. O nosso cérebro descansa à medida que a gente dá atenção para a coisa certa. Automaticamente a gente escolhe aquilo que vai dar atenção. Se você entra no metrô e tem lá um policial em cima de um cavalo, você vai dar atenção. O problema da perda cognitiva é que um idoso às vezes entra e nem viu que tem um policial em cima do cavalo, porque ele já está tão desatento, ele já está dando tão pouca importância para tudo, porque isso não é importante, já cansei de ver essa cena. Isso não dá em nada. Ou isso é assim mesmo, violência está aí. Uhum. Então, estar atento, estimular a atenção, fica comigo, olha isso. Isso previne ou evita, doutor? Estar atento previne, ajuda muito. Ajuda muito. Então, assim, assistir um filme, do início ao fim, você pegar no sono, sem cochilar. Aliás, é um detalhezinho, viu? Tô lembrando de alguém, hein? Tô lembrando. E ó, as pessoas reclamam muito de dificuldade de dormir. E uma coisa que a gente fala muito na geriatria é a higiene do sono. Como o sono é fundamental, né? Pra saber se está funcionando bem. Isso. Porque o sono profundo, o sono REM, é o que restaura, é o que dá a gente capacidade de seguir um bom dia seguinte. E para a gente ter esse bom sono, a gente tem que fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Depois de determinado horário, não tomar café, não tomar um mate escuro que desperta, um guaraná, não ficar tão exposto à tela, hoje em dia é quase impossível. Lá, né? Então, assim, é já fazer higiene para a mente preparando para descansar e não cochilar. Não cochilar. Agora, não cochilar para o idoso é difícil. É verdade. Senta na frente da TV, dorme. Eu não estou dormindo à noite. Aí o neto fala, não está dormindo à noite? Vovó, você dorme o dia inteiro olhando para a TV. E isso é difícil. E é difícil manter acordado, principalmente quando a perda cognitiva já é avançada. Ok. Ó, gente, dicas assim, ó, essenciais para a gente, né, ficar atento e melhorar, né, e mudar comportamento enquanto não chegou ainda na fase da melhor idade. Eu gosto dessa palavra. Não é a melhor idade? Vanessa, vamos voltar aqui um pouquinho para falar sobre essa parte aí, né, que você domina bem? Essa parte aí cognitiva, emocional. Sim, eu gostaria de falar também em relação à família. Quando o idoso ele já está, né, existe um diagnóstico de Alzheimer e aí ele precisa de cuidados, como que a família pode ajudar? Na verdade, assim, a família toda precisa estar envolvida, porque geralmente a gente vê uma pessoa da família cuidando, responsável por todo o cuidado daquele idoso, né, que já está num processo demencial. E aí aquela pessoa fica extremamente sobrecarregada. E aí ela vai precisar ser cuidada também. Ela vai adoecer também. Se a família toda não colaborar, né, não dividir as tarefas,
Um fica responsável pela parte burocrática, de agendar exames médicos, pagar as contas, o outro de ir ao supermercado, o outro levar ao médico. Dividir E isso, dividir pra ter as um equilíbrio, tarefas, seria isso? para não ficar em cima de uma pessoa só. E, se possível, se a família tiver condições, ter um cuidador profissional, né? Uma pessoa para os cuidados mais avançados, né? Quando essa pessoa já precisar, de repente, de fraldas, né? Já estiver acamada, ou precisar de supervisão por mais tempo, porque Entendi. geralmente eles precisam de supervisão, né? De estar ali acompanhando as atividades, não é impedir de fazer, Tá. né? Mas de acompanhar essas atividades, de ir com ele ao mercado, para que ele continue ativo, né? Não precisa deixar ele trancado dentro de casa, mas ter alguém com ele para acompanhá-lo, e não precisa ser sempre a mesma pessoa. E geralmente quando é filho, Mas né, às vezes desafiador isso, há né? confusão. Eu ia falar isso, eu estava lembrando, na época do hortifruti do meu avô, né, e já é falecido, que ninguém queria levar ele, porque ele adorava enfiar o dedo nas frutas para ver se estava... Às vezes é assim que se vê. Mas eu adorava, né? Eu dizia, vô, vamos lá, que eu vou fazer o sacolão da semana. E aí ele ia lá com aquele dedo dele e furava a fruta, né? Mas geralmente eu fazia isso. Então, é uma pauta especial na consulta geriátrica, é o cuidado de quem cuida. É o que a Vanessa falou, assim, a gente tem que perceber rápido quem é que está sofrendo por estar cuidando. Porque a pessoa, às vezes, perde a própria vida cuidando. E a nossa mente é uma coisa tão impressionante, porque quando, às vezes, falece um idoso, aquela pessoa que dedicou 20, 30 anos cuidando, ela quase vai junto. Então, assim, a gente tem que dar uma atenção muito especial. Perde a vida dela própria, né? Porque em ela função se do dedica... outro, né? Isso, porque ela cuida da higiene íntima daquela pessoa, ela cuida da repetição que aquela pessoa tem, do assunto que aquela pessoa volta a ter, da história que ela conta 500 vezes. Então, o nível de paciência, de resiliência que tem que ter quem cuida é elevadíssimo. Então, assim, cuidar de quem cuida é uma pauta especial, né, Vanessa? Tanto na geriatria quanto na psicologia que lida diretamente com o idoso. A gente tem que identificar isso rápido. E às vezes é outro idoso. Doutor, o que não dizer para uma pessoa que está com Alzheimer? Sobre o Alzheimer, o mesmo que a gente diz sobre toda e qualquer outra doença. Assim, ninguém está livre de um dia ter alguma doença. Nós não vamos viver para sempre. Depois que o pecado entrou no mundo, é um castigo fadado por Deus que nós vamos ter. Depois do dilúvio, então, é isso. A gente não vai viver mais 900 anos. Então, vamos preparar bem para envelhecer bem. E não é fácil, tá? Não é simples. Por quê? Porque toda escolha envolve uma renúncia. Tem paciente que muito cedo escolhe ter uma atividade física regular boa, ele malha, ele corre, e o dia que ele tem 90 anos e não consegue mais correr, ele sofre tanto quanto aquele que precisou parar de trabalhar com 60. Por quê? Porque ele fez por merecer, para ter uma terceira idade saudável. E aí a gente tem o mesmo trabalho. Ah, mas tem 90 anos. É verdade, é muito comum eu atender senhoras com 90 anos, doutor Rubens, eu não consigo mais fazer crochê. Ou senhores, doutor Rubens, eu não posso mais dirigir? Eu não posso mais namorar? E assim, às vezes o neto, a neta, não acredito, vou estar falando isso, mas ele está sofrendo. Eu tenho uma paciente, claro, não posso falar o nome, que ela pedala 50 km por dia, tem 70 e poucos anos de idade. Nossa, melhor que eu, hein, doutor? Muito melhor que eu também. Mas o dia que ela precisar andar só 10, ela vai sofrer muito. Sim. Então, a escolha que ela teve lá atrás parece muito boa para a saúde física. Mas para a psique dela tem um quê de compulsão. Verdade. Que lá na frente ela vai sofrer muito mais. Ela fala cheia de gás. Doutor Rubens, precisa de ver, não tem ninguém da minha idade. Pô, a molecada muito frouxa, não sei o quê. E sabe o que acontece? Eles não sabem nem passar café. Eu que passo café para todo mundo, não sei o quê. Muito bom, ela está numa fase ótima. Mas que um dia... vai passar essa fase. Vai passar. Então, assim, a melhor coisa que tem para a gente se preparar para o processo de envelhecimento e para enfrentar uma doença como, por exemplo, o Alzheimer, é lembrar que a gente não é eterno. Sabe o que eu falo? Ó, o bebê humano é o único na natureza que nasce 100% dependente da mãe. A gente não arrasta um palmo para mamar, sem a mãe pegar a gente. E, invariavelmente, se a gente não partir dessa para a vida eterna antes, a gente vai terminar a vida dependendo de outro ser humano, por mais que a gente não queira. Depender de outro ser humano
É a marca registrada do ser humano. Então, um dia, eu vou precisar que alguém me leve para o sol. Entender e aceitar isso ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito entender que a gente não é super-homem, super-mulher, que não vai viver para sempre, que não vai ter autonomia para sempre, que a gente precisa do outro para fazer aquilo que a gente gostaria. Eu falo muito para a família, aprende a amar seu pai até o ponto de ir comprar para ele o pudim que o endocrinologista proibiu. Porque ele come pudim todo dia. Todo dia ele come uma fatinha de pudim há 50 anos. E o dia que ele não comer pudim mais, ele vai preferir morrer. Ah, mas ele tem 90 anos, doutor Rubens, ele não deveria comer pudim todo dia. Você vai falar isso para ele? Que ele não pode mais comer pudim? A gente manter o máximo da autonomia, do que a pessoa gostava de fazer, sempre gostou de fazer a vida toda. Né? Respeitar o gosto da pessoa, a personalidade dela, mesmo que ela já não consiga se expressar. Porque isso vai acontecendo no Alzheimer, né? A pessoa não consegue mais se expressar verbalmente, né, com o tempo. Mas quem está perto sabe fazer pequenas coisas, né? Pequenos gestos, colocar ali o que ela gostava de assistir, ler para ela, né? Se era uma pessoa cristã, ler a Bíblia, fazer coisas que ela gostava, que ela se sentia bem. E isso vai ajudar nas questões de comportamento, né? Que a gente falou. Sim. Que a pessoa pode ficar, às vezes, mais agressiva, mais deprimida, mais irritada, e a família não sabe o que fazer, né? O idoso fica agitado, e muitas vezes é porque ele não está se sentindo respeitado, porque aquele ambiente não está sendo respeitoso com ele. Né? Às vezes, precisa ter esse olhar, esse cuidado com o ambiente que ele está, se é um ambiente barulhento, como que está ao redor dele, né? As pessoas que estão ao redor dele. Ele precisa ser respeitado, ele é um ser humano, né, que não sabe, talvez, se expressar tão bem, mas que precisa, sim, às vezes, quebrar um pouquinho as regras, né, de deixar ele comer um docinho que ele sempre gostou. É exatamente isso. Quem tem Alzheimer não pode ficar sozinho, não pode morar sozinho, não pode ficar sozinho, hipótese nenhuma, é isso? Melhor não, né? Eu acho, como eu tinha falado antes, né? Eu acho que tem as fases da doença, né? Então, assim, quando está no início, começou a ter lapso de memória, tem que ficar observando, porque pode ser perigoso. Então, assim, vai chegar um momento que realmente já não dá para deixar ir na rua. Então, a família tem que estar de olho. Eu acho que o importante é não deixar o idoso isolado e não ver o que está acontecendo. Conversa, sempre com esse idoso, ver como ele está realizando as atividades, porque também, como o Rubens falou, muitas coisas deixam eles muito tristes, porque eles já estavam acostumados a fazer as coisas deles sozinhos. Então, assim, eu ia lá no mercado e eu comprava o que eu queria. Eu fazia isso e ninguém ia comigo. Então, assim, isso é bem complicado, né, Rubens? É, muito complicado. E, assim, eu sempre começo a consulta perguntando, observando se o paciente entra no consultório sozinho, escrevo com quem ele está entrando, pergunto para ele o nome da pessoa que está entrando e pergunto com quem ele mora. Eu sempre pergunto, independente da idade. Pode ter 50, 60, 40 anos de idade. Com quem você mora? Mora sozinho. Por que você mora sozinho? Ninguém deveria ficar sozinho. Ficar sozinho é muito ruim. Eu prefiro sozinho. Prefere, mas se você escorrega, ninguém escuta. Se você chora, ninguém te consola. Então vamos começar a trabalhar isso. Para que ficar sozinho? É uma escolha minha, uma opção minha, então vamos trabalhar o porquê dessa opção sua desse jeito. Será que as pessoas não te respeitam? Será que você não se aceita? Sabe uma coisa que tem a ver com isso? Que é o seguinte, às vezes no consultório eu falo assim, é melhor não ter uma mesinha de centro. Se tiver gatinho, cachorrinho, cuidado com os brinquedinhos que ficam no chão, porque pode escorregar. E às vezes o idoso escorrega e machuca a canela, e ele cuida daquilo sozinho, porque se o filho souber que ele bateu a canela naquela mesa de centro, vai mandar tirar aquilo, e ele ama aquela mesa de centro que era do avô dele. E aí, cara, é tão triste porque a gente atende idosos que às vezes tem fratura, tentando melhorar sem contar pro filho. Porque senão o filho vai atropelar. Vai tirar a mesa. E vai doer vai tirar muito o tapete, nele, né? vai trocar o sofá. E aí ele é outra pessoa. Ele é um intruso na própria casa. Então, assim, idoso, senil, paciente com doença de Alzheimer pode morar sozinho? Ninguém deveria morar sozinho. Tá morando sozinho? Por quê? Toma aqui, divide o espaço comigo.
Tem um vídeo que roda na internet, não sei se vocês já viram, do vovozinho falando pro neto dele que tá casando. Você vai mudar para daqui por quê? Mora aqui. Traz sua esposa para cá. Tem um quarto bom aqui. Eu vou mandar reformar aquela cama. Você não vai morar lá com ele. Ele quer companhia. É muito bom estar. É muito bom serem dois. Do Isso, que um, né? Com certeza, isso mesmo. Às vezes a dúvida da família é se tira, né, o idoso do ambiente dele, às vezes também é um pouco difícil, né? A adaptação do idoso num novo ambiente. Às vezes numa nova comunidade, um novo bairro, porque eles têm dificuldade de fazer novas amizades. E é Então, importante esse relacionamento social. Importante, É muito, fundamental. muito, é fundamental. Fundamental, né? Eles precisam disso. Sensorial do paciente, porque ele se perde. Há 40 anos naquela cama. De repente... E o som que vem da janela, que todo dia passa ônibus, 5 vezes de manhã, 6 vezes à tarde, e vem dali. A iluminação vem de lá. O vizinho de baixo faz barulho e ele já está habituado com aquilo tudo. Essa localização espacial muda quando ele sai daquele lugar. Entendi. Então o cheiro muda, o barulho muda tudo. Então, e ele se sente extremamente violado, né? Sim. Então, quando pode continuar no mesmo local, é melhor. É melhor. O que vocês diriam para quem está aí com Alzheimer? Como que abraçar essa pessoa aqui, no nosso meio, na nossa igreja? Como? Como que a gente pode ser essa rede de apoio? Então, do mesmo jeito que a gente faz com todas as pessoas que carregam dentro de si um grande problema e ninguém sabe. Abraçar, ser cordial, ter um sorriso no rosto. Perceber que a pessoa, às vezes, fez 2 vezes a mesma pergunta e agir com naturalidade, com carinho. Olhar nela o que ela valoriza. Às vezes está escrito nela uma camisa do time de futebol, ou um pingente, ou o nome do neto. Está escrito nela. Tratar com cortesia, com ânimo, tentar ajudar, perguntar como é que eu posso te ajudar. Se importar, né? Se importar, porque às vezes o idoso você fala assim, o senhor não quer que eu pegue uma cadeira de rodas? Meu filho, cadeira de rodas? Não, Olha bem né? pra mim. Não. Entendi. A gente precisa finalizar. Já quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Família Mais. Muito obrigada de ter trazido um assunto tão necessário, relevante, mas de forma leve, de forma que sim, é possível viver e viver bem, né? Como o doutor fez questão de falar, de se importar, de demonstrar amor. Mas queria que se deixassem rapidamente a mensagem de vocês para as famílias que estão assistindo a gente aqui. Então, eu gosto muito dessa frase, né, que a nossa igreja costuma muito falar no Ministério de Inclusão, que é diagnóstico não é destino. Eu acho que você teve um diagnóstico, ou seu familiar teve um diagnóstico, você fica arrasado, fica triste, mas nós temos um Deus. Diagnóstico não é destino, ainda mais para nós. Nós temos algo além, que não é só nessa vida, é na próxima. Verdade. Então, acho que para essas famílias, eu acho que uma coisa fica, é a família. Esses momentos em família, você vai lembrar para o resto da sua vida. Então, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, do seu avô, da sua avó e desse idoso que está lá na igreja, que chega para assistir o culto, com todo carinho, com todo amor, que Deus fica tão feliz, e você vê isso na Bíblia várias vezes falando sobre os anciões, que nós temos que ter esse carinho, que isso agrada muito a Deus. Verdade, obrigada. Pode falar. Muito amor, né, muita paciência. A paciência é fundamental, o carinho da família e a criatividade, estratégias para lidar com as dificuldades. Obrigada. Então, deixa eu falar uma coisa interessante. É assim, ó, a palavra de Deus fala pra gente que há um mandamento de Deus que é ligado a uma promessa. Honra pai e mãe, você vai viver bem, vai viver muito. As pessoas querem muito viver bem. E não honram pai e mãe. Honrar, se a gente pudesse escolher um sinônimo bem próximo de honrar, é cobrir ele de admiração. Fazer que as pessoas admirem ele me conhecendo. Então, fazer com que todos conheçam os atributos do meu pai, da minha mãe. E quando fala pai e mãe, é pai, a mãe, vô, avó, tio, tia. Deles eu não vou falar mal, nem aquilo que é óbvio. Então, eu cobrir eles de honra ajuda muito. Por quê? Porque tudo começa com a admiração. Se eu admiro, eu respeito. Se eu respeito, eu amo. Se eu não consigo mais admirar, eu não vou conseguir respeitar e não vou conseguir mais amar. Isso até no relacionamento matrimonial é assim.
Tudo começa com admiração. Então, continuar olhando para o idoso com um ar de admiração, cobrir ele de admiração. Eu falo para minhas filhas que adolescente a história do meu pai, a história dos meus avós, a história dos meus bisavós. Elas admiram tanto meu pai, ficam doidas com ele. E eu falo assim, não sei o que você fez para essas meninas gostarem tanto de ti. Mas é princípio bíblico, é cobrir de admiração. Então, o que eu posso falar? Isso. Admire seu pai, admire sua mãe, seu avô, sua avó. Cubra eles de admiração. Fala para ele que admira ele. Conta para ela que admira ela. É tão impressionante quando eu atendo, às vezes, alguma senhora e eu acho lá alguma coisa para elogiar. Nossa, que unha bem feita. Posso tirar uma foto e mostrar para minha filha? Ela com aquela unha lá, daquele jeito. Nossa, o senhor é forte, hein? O senhor trabalhava com o quê? Meu Deus, como que o senhor... Nem parece que o senhor tem 90 anos. Isso é cobrir de admiração. Que olho azul, o senhor passou isso para algum filho? É isso. É isso. Admirar. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério, a profissão. Que bom tê-los aqui servindo, as pessoas. Deus abençoe muitíssimo vocês, tá? Obrigada. E você que está com a gente aqui toda sexta-feira, 21h30, no Família Mais, já pode compartilhar, já pode comentar, já pode curtir esse programa que eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida. Meu beijo e até a próxima semana. Tchau!